Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma entrevista com um dos nossos alunos aprovados no concurso da PCDF. Eu converso agora com uma aluna, na verdade, Carolina Pinho de Castro, que ficou em 26º lugar para escrivão. Carol, pode chamar de Carol, né? Pode. Seja bem-vinda. Obrigada por ter topado vir a São Paulo, nos dar essa entrevista e parabéns pela aprovação. Tá feliz? Já tá começando a comemorar? Obrigada. Obrigada pelo convite também, né? Tô muito feliz. É muito bom ver o nosso nome lá, ainda mais dentro das vagas, tendo essa oportunidade também de vir aqui. Só felicidade nesse Muito legal. momento. Ainda vai curtir o fim de semana aí com os outros aprovados, vai ser bem legal. Carol, pra gente começar, queria que você se apresentasse pro pessoal, falasse onde você mora, formação, idade, essas coisas. Meu nome é Carolina, mas todo mundo me chama de Carol mesmo. Eu tenho 26 anos e eu sou de Brasília, natural de Brasília mesmo. Nasci e cresci lá. Sou advogada. Eu me formei em 2017 na Universidade de Brasília. E desde que eu me formei, eu estudo para concurso. Eu nunca advoguei. Assim, quando eu estagiava em escritório. Era uma experiência válida, mas eu vi que aquilo não era o que eu queria. Então, desde que eu me formei, eu comecei a estudar para concurso e agora eu tô colhendo os frutos, né? Muito bom, é isso aí. Mas, Carol, esse lance de concurso público entrou na sua vida. A gente sabe que, né, o DF já tem uma tradição, assim, de concurso, mas você sempre pensou em começar, em fazer as provas e tal? Tem, né, histórico na família? Como que foi isso? Por que concurso público? Brasília, né? Quase todo mundo que você conhece é concursado, não muda lá em casa. Os meus pais, o meu pai e a minha mãe é servidora pública, meu pai é empregado público. Era uma coisa que eu via que deu certo para eles. Eles, graças a Deus, são muito bem de vida, assim, nunca faltou nada pra gente. E tem a oportunidade, né? Eles trabalham muito, mas tem a oportunidade de viajar, de curtir e conseguir equilibrar essas duas coisas. Além de outras pessoas na minha família também que são concursados. Tem muita gente concursada na minha família. Então, sempre foi um apoio, assim, que eu tive para essa área mesmo. Legal. E é isso, né? Você vê que as pessoas conseguem manter uma qualidade de vida, que é tão importante hoje em dia. Em muitas empresas, da iniciativa privada, isso não existe, né? Então, o concurso nos traz isso. Eu via quando eu estagiava, porque eu estagiava no escritório particular. E por mais que eu sempre me senti muito bem-vinda lá, todo mundo me tratava muito bem, gostavam do meu trabalho, mas eu via que era um negócio 24 horas por dia. Você não tem sossego, é cliente te ligando de madrugada, querendo saber de processo, prazo, querendo terminar, e era uma vida que eu não queria. Eu queria fazer o meu trabalho bem, fechar a porta e viver a minha vida. Então, foi por isso que eu escolhi essa área mesmo. Legal. Carol, e por que a área policial, assim? Sempre rolou essa paixão, que eu acho que tem que ser um pouco paixão, Sim. ou foi meio que por acaso? Conta sobre isso. Eu acho que foi mais um acaso, porque quando eu estava para me formar, eu sempre quis concurso, então nunca tive dúvida. Mas eu dizia para todo mundo que eu ia fazer alguma área de tribunal, alguma coisa assim, menos carreira policial. Eu falava, eu não quero isso para mim, bati o pé, não vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar para o concurso, mudei completamente, assim, estudando mesmo as matérias, conversando com algumas pessoas que já são concursadas em diversas áreas, e eu fui vendo que a carreira policial era uma coisa que me interessava pelo dinamismo que tem a carreira, não de você ficar sentado fazendo a mesma coisa todos os dias. Todo dia é uma coisa diferente, então acho que isso que me atraiu um pouco também. E aí, a sua família, lógico que apoiou o fato de estudar para concurso, mas quando você decidiu a área policial, como é que foi? Porque às vezes mãe fica um pouco preocupada, né? Acha que tem muito risco. Como é que foi? A minha avó fica muito preocupada até hoje, né? Quando eu falo, ela fica, ai meu Deus, preocupada. Mas meus pais nunca duvidaram, assim, nunca colocaram em questão as minhas escolhas. E lá no DF, pelo menos, assim, que é uma realidade que eu conheço, né? De ter amigos que são policiais, tanto civis quanto militares. Lá é um ambiente, digamos, mais tranquilo de trabalhar com isso.
tem seus riscos, mas comparado com outras regiões, é bem mais tranquilo. Então, eu acho que a minha família fica também mais tranquila por causa desse fato, né? Dessa realidade de lá. Sim, com certeza. Carol, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua preparação para PCDF. Como é que você estruturava aí a sua rotina? Você tinha aquela média de carga horária líquida para estudar todos os dias? Tinha final de semana, descansava, não descansava? Conta, né, no geral, como que era isso? Eu já venho numa bagagem de estudo bastante longa. Eu estudo desde 2017, 2018. Eu já tinha uma bagagem de matérias gerais mesmo boa, porque eu já vinha estudando antes. E aí eu peguei as matérias mais específicas da PCDF, que eu não tinha muito contato. Então, teve disciplina que você nunca tinha visto? Não, contabilidade. A gente é advogado. Por exemplo, eu fiquei surpresa em saber que contabilidade era ciência social, né, humana. É humana. Eu fiquei, gente, eu jurava que era exata. Começou aí. Mas, assim, então, quando eu fui me organizar para começar os estudos, eu foquei nas matérias que eu não conhecia, que caía bastante, por exemplo, informática, caiu muito, e muito aprofundado, contabilidade. Então, como eu já tinha uma base jurídica boa, eu deixei o direito de lado e só estudei essas matérias que eu nunca tinha visto, que cobravam muito. Então, eu fiquei 5, 6 meses só estudando informática, contabilidade, estatística, raciocínio lógico e português, né? Porque caía muito também. As outras você abandonou assim, real? Nem pegava um tempinho na semana para revisar? Não. Porque você já estava muito consolidado. Porque nesse concurso da PCDF foram noções de direito, assim, noção de direito penal. Coisa que você tirava de letra. Eram as coisas básicas, assim, para minha área, né? Porque eu sei que para as pessoas que não são formadas em direito tem que estudar, mas para mim era um assunto tranquilo. Então eu não pegava nisso, eu confiei no que eu já tinha de bagagem e comecei do zero a estudar essas outras matérias, né, que foi o que eu falei. E deu certo, tanto que as de noções de direito, que eu não tinha estudado, assim, né, não estava no meu planejamento de estudo, eu praticamente gabaritei todos, né, que era a minha facilidade, era o que eu tinha mais tranquilidade em responder, então foi o que fez o diferencial também. Durante a sua preparação, você estava estudando integralmente ou estava trabalhando? Eu estou trabalhando, inclusive ainda estou. Ainda está. E aí, quanto tempo, mais ou menos, né, por dia você conseguia se dedicar aos estudos, assim? Como no meu trabalho a gente adota um sistema semipresencial, eu tinha a oportunidade de ficar em casa 3 dias na semana e só ia 2 dias presencial para o trabalho. Então, eu organizava a minha agenda de estudos nisso. Só que eu sou uma pessoa muito diurna. Então, eu me propunha a acordar 4h30 da manhã, todos os dias. Acordava cedo para começar a estudar cedo, porque eu já tirava bastante hora líquida desse tempo, né? Ficava uma média de umas 6 horas líquidas por dia, assim. Bastante, óbvio que alguns dias mais, alguns dias menos, né? Porque se você começa... uma média, assim, para quem trabalha... Porque para quem começa 4h30 da manhã, se você estudar mesmo, até 8h30, 9 horas, você já estudou 4 horas líquidas. Aí de noite eu só estudava mais 2. Então, assim, tem como. É difícil, mas com a rotina... Tem sacrifício, mas nada bem fácil, Com a rotina, eu acho que vai ficando mais fácil também. Depois de um tempo, né? o corpo acostuma, você já acorda no automático, já sabe o que tem que estudar. Então, era mais ou menos isso. Dava umas 6 horas por dia, mais ou menos. E final de semana, eu ficava um dia só para relaxar, assim, com a minha família. E um dia eu fazia simulado. Era mais sábado que eu descansava e domingo eu fazia um simulado, fazia questão. Era mais de prática mesmo. Final de semana. Legal. Boa, muito bom. Carol, em relação aos estudos em si, né? O que você usou mais, o que funcionava mais com você em relação a PDF, videoaula? Você usava, né, as 2 ferramentas? Como é que foi isso? Eu usava tudo que me davam, assim, que eu tinha disponível, eu usava ao meu favor.
eu começava sempre lendo PDF, porque, para mim, os PDFs de estratégia são os mais completos que tem. São grandes, mas tem tudo que pode cair lá. Então, eu começava pelo PDF, com uma leitura bem devagar mesmo, porque eu gostava de ir anotando no caderno, enquanto eu li o PDF, fazendo um resumo, assim, do PDF, para não ter que, na hora da revisão, eu vou estar no PDF, entendeu? Perfeito. Pegava os tópicos mais importantes. E quando eu terminava o PDF, eu assistia as videoaulas para fixar mesmo. Então, eu usava tudo. Existiam questões, né, no final do PDF. Então, eu terminava o PDF, fazia as questões e via videoaula. Então, eu usava tudo. Completão, né? Demorava muito, mas eu sentia que eu tinha aprendido aquele assunto. Legal, muito bom. E aí, tem algum produto do Estratégia, além, né, dos cursos e tal, que também ajudou você aí na preparação? Tipo, trilha estratégica, o passo? Uhum. Eu gostei muito da disponibilização dos mapas mentais também. Ah, Porque sim. na hora da revisão, que você está com pressa, assim, tem muita coisa para revisar, os mapas mentais que disponibilizam foi essencial, assim, eu achei muito bom. E as trilhas também, para você saber também de revisão, de véspera, o que fazer, né? O que dar uma olhada final. Às vezes a gente fica inseguro, né? É. Que caminho seguir, a trilha ajuda. E os mapas mentais, às vezes construir um do zero, cara, Não, dá muito dá trabalho. muito trabalho. E aí você pega um já pronto e até complementa, né? Com alguma observação sua e tal, eu acho que super funciona, é muito legal. Não, eu tenho isso, eu imprimi todos os mapas mentais, encadernei por matéria. Ai, que legal. E aí eu ia fazendo as anotaçõezinhas, mas é bom porque é tudo colorido, eu imprimia colorido mesmo, facilitava o entendimento para mim, né? E foi muito bom mesmo ter esse tipo de material Legal. do nosso lado lá. Muito bom. Carol, vamos pensar agora, tipo, na última semana antes da prova e no dia anterior também. O que você fez? Você mudou alguma coisa ali na sua rotina, intensificou os estudos ou, né, até diminuiu a carga horária, tentou revisar tudo, enfim, que estratégia aí você adotou? Já no último mês, assim, antes da prova, eu só estava fazendo questão e simulado. Só fazia questão, simulado. Então, na última semana foi basicamente isso. Às vezes eu olhava um pouco os resumos, mapas mentais para alguma coisa que eu esquecia, mas era mais fazendo questão. E eu tenho uma rotina de que na véspera, assim, e no dia da prova, eu não pego nenhum livro. Mas assim, tem gente que funciona, tem gente que não. Pra mim, eu acho que eu ficaria mais nervosa tentando pegar coisas de última hora do que esfriar a cabeça e ir bem, assim, porque eu acho que o psicológico na hora da prova é essencial também. Com certeza. Falando em hora da prova, vamos conversar agora da prova, porque quem fez, né, a banca da PCDF foi a Sebrasp, que tem aquele lance de uma questão errada, anula uma certa, então as pessoas, né, possuem técnica ali para realizar a prova, quanto chuta, quanto deixa em branco. Como que você fez? Qual foi a sua estratégia? É uma estratégia muito de feeling mesmo meu, assim, eu nunca segui nenhuma dica, assim, eu sempre ia tendo a Você marcar... estudava, né? Não, assim, eu tendo a marcar bastante questão, só que eu não tiver nenhum chute, assim, nem nada, nenhuma certeza de nada, eu deixo em branco. Tanto que eu acho que eram 120 questões, eu acho que eu devo ter feito umas 113, deixei, tipo, 7 em branco. Ah, sim. As que eu ainda não tinha certeza, era consciente que eu fazia, né? Eu não, unido, unité, não era isso, né? Mas eu sempre fui de fazer muitas questões e agora tá dando certo, né? E aí, teve a prova discursiva junto, né? Você fez depois a prova das questões objetivas? Fez antes? O que você fez em relação a isso? Eu sempre costumo dar uma primeira olhada na prova objetiva inteira, né? Vejo todas as questões. Aí, se tiver alguma que eu tenho certeza da resposta, eu já marco para olhar depois, né? Revisar depois. Então, eu dou essa primeira passada na objetiva. E aí, quando eu dou essa primeira passada, eu já olho a discursiva. Faço o meu rascunho da discursiva. E aí, eu sempre peço para ir no banheiro. Assim, no meio da prova. Porque quando eu já estou caminhando para o banheiro, eu já estou pensando, assim, no que eu vou poder acrescentar no rascunho que eu fiz na discursiva. Vou pensando em algum tópico que eu esqueci.
Então, o banheiro não é nem pela necessidade de ir ao banheiro, mas às vezes para dar uma esfriada na cabeça. Então, eu sempre faço isso. Eu vou no banheiro mais ou menos no meio da prova, volto, termino a minha redação, acrescento alguma coisa, passo a limpo. E aí, depois que eu dou a segunda olhada na objetiva. Mas aí, depois eu só fico para a objetiva, depois de já ter passado a limpo a redação. Entendi. É normalmente isso que eu faço. Vou te falar que esse lance da pausa, da paradinha para ir no banheiro, tem muito aprovado que está vindo aqui fazer entrevista que fala sobre isso. Eu acho que é uma boa dica mesmo, sabe? Até para dar aquela parada, você anda um pouco, o cérebro dá aquela, né? Relaxada. Eu conheço muita gente que fica muito, assim, é bem preparada, mas na hora da prova fica muito nervosa. E isso acaba afetando, né, o desempenho. Às vezes ela sabe, mas está muito nervosa. Eu conheço gente até que marcou errado no cartão de resposta e perdeu ponto por isso. Então, acho que essa questão de ficar relaxada na hora da prova, de ir ao banheiro, para espairecer mesmo, assim, ajuda bastante. Sempre fiz isso, então acho que tá dando certo também. Muito bom. Carol, vamos falar agora de vida pessoal, social. Você já falou que deixava o sábado livre aí para ficar com a família, descansar e tal. Mas, durante os dias da semana, você conseguia manter alguma atividade, né, fora, assim, sei lá, atividade física e tal, ou não? Pegou um período 100% focado? Como que você fez? Eu sempre fiz atividade física, porque eu acho que também é essencial na hora do estudo. Porque eu acho que você ficar só estudando lá 24 horas por dia, aquilo não é saudável. Você não vai aprender mais fazendo isso. Inclusive, eu não sou da área, né? Mas tem vários estudos que falam que fazer atividade física te ajuda numa memorização melhor do conteúdo. Então, eu sempre fiz. Eu sempre reservo 1 hora e meia do meu dia. Normalmente, assim, na hora do almoço ou depois que eu termino de estudar de noite, a hora que dá. Mas eu não deixo de fazer. Eu faço... personal, né? Tô com personal de musculação e tem um hobby meu que eu adoro fazer, que todo mundo que é meu amigo sabe, que eu gosto de jogar futevôlei. Ai, que delícia! No sol, é muito bom, assim, no sol, na areia, então é bom que é a minha hora de relaxar. Eu saio outra pessoa de lá e eu acho que isso ajuda bastante também na hora de estudar. É legal a gente ter uma atividade que serve como terapia pra gente, assim, né? A gente relaxa e tal. Exatamente. As horas de estudo ganham qualidade até, né? É o que eu sempre falo, porque não adianta você falar que estudou 12, 13 horas, se aquelas 12, 13 horas não são qualitativas, né? Não são bem aproveitadas. É isso mesmo. Muita gente me pergunta, quantas horas por dia você estuda? Eu não fico muito fixada em número. Eu prefiro pensar no que eu aprendi, no que eu absorvi, porque tem muita gente que se vangloreia assim, estudo 12, 13 horas, mas você vai ver, no final estudou bem 4 horas. Ou no dia seguinte não consegue, né? Porque você puxa tanto em um dia, cara, o cérebro ele vai dá uma pausa. Exatamente. Aí no outro dia você estuda 2. Pra quê? Melhor manter esse ritmo, assim, de constante. 5, 6 horinhas bem, né? Exatamente. E ter o tempo de lazer também, de fazer atividade, ter o social também, ter amigos, falar com a família, falar com o namorado. Né? Importante. Importante. Carol, você é recém-aprovada, né, da PCDF, às vezes não fez ainda esse exercício de reflexão, mas tentando olhar um pouquinho aí para o seu passado de preparação, teria algum ponto que você olha e já vê, assim, um ponto fraco, falho, que para um próximo concurso, sei lá, você faria diferente? Eu acho que nesses 4 anos aí estudando, a gente aprende muita coisa, até o jeito de como estudar, de como se preparar para a prova. Tudo é um aprendizado, assim, é o que eu falei ontem na live. Eu falei, essa vida de concurseiro é muito mais reprovação do que aprovação. A gente recebe muito mais não do que sim. E eu acho que a gente tem que pegar essas negativas que a gente leva e tomar aquilo como um desafio pessoal mesmo, como uma alavanca, porque eu vejo muita gente que recebe nãos e desiste quando já está quase lá. E isso que me deixa mais assim. A única coisa que eu me arrependo é de não ter começado antes. Porque eu sei que eu queria isso, eu sempre quis isso, e eu me arrependo de não ter começado, por exemplo, a estudar na faculdade, que eu tinha tempo, eu sei que eu tinha tempo,
Mas eu falava, não, deixa para quando eu me formar e tudo. E eu sei que se eu tivesse começado antes, talvez já tivesse em outro patamar hoje também. Sim. Mas é um arrependimento que não me bate muito assim, né? Foram escolhas e a gente tem que aprender com elas também. Não, e você ainda tá super nova e já foi aprovado, então tá tudo certo, nossa senhora. Tá ótimo, tá Ainda lindo. tem muito também por vir. Carol, você falou muito bem, né, que, putz, essa caminhada de concurseiro são muito mais nãos do que sim, e que a gente precisa, né, tomar os nãos como exemplo e força e tal. Mas, em algum dia aí, né, durante essa trajetória, você pensou em, não quero mais, vou desistir. Porque às vezes a gente acorda, né, sei lá, desanimado, num dia ruim. O que você fazia para superar esse dia ruim? Eu nunca pensei em desistir, porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu sigo até o final. Mas óbvio que eu já tive vários dias ruins, já chorei sozinha, falando, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Quando é que isso vai dar certo? Porque, querendo ou não, eu me sentia um pouco dependente dos meus pais, né? Porque eu sei que eu tive a oportunidade de morar com eles, de não ter que trabalhar na época que eu comecei, e eles me bancaram, e eu sei que é um privilégio, porque muita gente não tem essa oportunidade. Então, mas aquilo, ao mesmo tempo que é um privilégio, te deixa com uma pulga atrás da orelha, falando, eu não quero ser dependente deles, eu não quero dar esse trabalho para eles. Eles falavam sempre que não era trabalho, que eles me viam estudando, fazendo por onde, mas você ficava com aquilo. Então, eu já tive dias que eu ficava muito... Isso me pesava muito. E eu falava, gente, não tô conseguindo, tô batendo na trave, não tô conseguindo. Mas eu sempre só dormia mesmo, acordava no outro dia e falava, não, hoje é um outro dia, vou começar a estudar e vou parar de pensar nisso. Era tentar parar de pensar, né? Era mais ou menos isso, porque se você ficar pensando nisso, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir sair de lá, do mesmo lugar que você tá. Então, deixar isso pra trás. Que nem eu conto pro pessoal que na minha época de preparação, no dia anterior, eu já deixava o material da disciplina, que seria a primeira disciplina do dia seguinte, eu já deixava na minha bancada. Então, eu acordava, ia pegar um café na cozinha e sentava e começava a estudar. Então, assim, eu não me dava a opção de pensar assim, será que eu tô com vontade de estudar? Já porque eu não tinha que ter vontade ou não. Era no automático, porque depois que você começa, aí o negócio vai. Mas é o lance da gente se ajudar também, né? A não dar chance pra falha, assim. E eu acho que quando você, que nem você falou, o mais difícil é começar. Quando você não tem aquela rotina. Então, o mais difícil é ter isso. Mas depois, quando você começa a ter, é no automático mesmo. Eu também já sabia o que eu tinha que estudar no dia seguinte, já deixava tudo pronto, sentava, estudava. Eu já tinha o material, então eu falava, gente, só falta sentar e estudar. Então, acho que é isso mesmo. Carol, e agora os próximos passos? Ainda tem o TAF para acontecer, você já disse aí que faz, né, atividade física, tem personal, imagino que já esteja se preparando para isso. E próximos passos, assim, próximos planos, né? Tem outro concurso em mente? Como é que é? Eu tô nessa carreira policial para ser delegada, né? Porque eu sou formada em Direito, já tenho 3 anos de prática jurídica. Então, eu almejo muito essa carreira. Fiquei por 4 pontos de passar para delegado da Polícia Federal, mas foi, que nem eu falei, foi um não que me motivou mais. E eu acho que agora o meu foco principal que eu estou estudando ainda é para delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi autorizado, acho que 50 vagas, se não me engano, e tá para sair ano que vem, primeiro semestre do ano que vem. Você não deu nenhuma pausa já, mesmo com essa aprovação, mantém os estudos? Todos os dias. Olha só. Todos os dias, não parei. Não, e quando eu fico, por exemplo, esse final de semana, né, que eu vim aqui para São Paulo, eu já fico com um peso na consciência, assim, nossa, eu não consegui estudar há 3 dias. E aí a gente vê que nada é sorte, né? Não. Porque depois da aprovação, tem gente de fora que olha e fala, nossa, que moça sortuda, não é? Olha a disciplina para, né,
ter tanta aprovação assim, gente, é muita disciplina. Eu falo isso com os meus amigos mais próximos, porque eles sabem tudo que eu passo, né? Mas esse pessoal que não conhece, pensa exatamente o que você falou. E eu falo, gente, é porque o pessoal só vê a glória. Mas eu acordando 4h30 da manhã todo dia, ainda trabalhar 8 horas por dia, voltando, estudando, é uma coisa que só a gente, quem convive comigo, vê. Exatamente, é isso aí. Carol, pra gente terminar, queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal que ainda tá estudando, né? Tá na luta, que passa por esses dias difíceis, mas então nada como uma mensagem, né, de um recém-aprovado, uma recém-aprovada, para motivar e fica à vontade para falar o que quiser. Não, eu acho que é isso, o mais difícil é começar mesmo, é o mais frustrante, mas é o que eu sempre falo, o concurso é um investimento de longo prazo. Então, a gente não pode desistir no primeiro não, nem no segundo, e tenha certeza que se você não desistir, continuar estudando um pouquinho cada dia, não precisa de loucura, só manter a constância. Uma hora não tem não é sorte, não é Mega Sena, não é nada. Uma hora vai chegar a vez de cada um que se comprometer. Não é sorte, é trabalho, né? Trabalho duro. E é um lance que só depende da gente. Essa é a parte boa ou ruim, né? Mas assim, é bom saber, depende de mim, então eu vou dar ali o meu melhor pra conquistar e tal. Só você mesmo, assim, óbvio, tem candidatos e tudo, mas é uma luta diária de você contra a preguiça, contra os outros afazeres, contra qualquer outra coisa que tá te impedindo de estudar, porque não tem fórmula mágica, é estudar mesmo. É isso mesmo. Carol, quero agradecer pela entrevista, pela presença. Adorei conhecer um pouquinho da sua história. Me identifiquei, acho que a gente tem um período de preparação bem parecido, inclusive. Esse sentimento de, né, não quero mais dar esse trabalho para os meus pais. Apesar da gratidão, a gente precisa sair daquilo e tal, enfim. Muito legal. Espero que você curta ainda o final de semana aqui em São Paulo. Muito. Já comemore muito. E, cara, parabéns mais uma vez. Espero que você seja feliz, né? Além, acho que depois da aprovação vem essa nova fase, mas é muito importante que a gente se sinta realizado e feliz, né? Na nossa profissão, no nosso cargo ali. Que você conquiste, né? Tudo o que você deseja, tenho certeza que vai conquistar. E que seja uma excelente servidora pública. Eu acho que a gente não pode esquecer que, né, além de cidadão e tal, a gente, como servidor público, parece que tem um papel maior para, né, fazer a sociedade um lugar melhor para se viver. Enfim, que você seja uma excelente servidora e feliz. Eu vou fazer o meu máximo para isso. Queria agradecer o convite de novo. É um prazer estar aqui. Espero também voltar outras vezes, sempre que quiserem me chamar. Muito bom, com Estarei certeza aqui. voltará. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos alunos aprovados na PCDF, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia Concursos. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.